Durante meu último ano de graduação em psicologia, eu me dediquei a compreender a fascinante ciência por trás do sono. Ou, em outras palavras, é bem provável que eu tenha visto mais a página inicial da Sleep e da Nature Reviews Neuroscience do que a minha própria família naquele ano. Muito prazer, meu nome é Isabela Rodrigues, eu sou psicóloga, divulgadora científica e hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse tema e como construir uma rotina baseada em evidências para finalmente dormir de forma eficaz. Bom, o sono poderia ser definido de diversas formas técnicas. Supressão do estado de vigília, diminuição da atividade sensorial, estado de repouso, mas eu acredito que nenhuma delas seria tão adequada quanto a compreensão dada pelo filósofo alemão Schopenhauer. Ele dizia que o sono é uma espécie de empréstimo feito à morte para a manutenção da vida. E isso faz muito sentido, porque nós dormimos 1/3 de nossas vidas, sendo a única característica selecionada pela evolução da nossa espécie que nos desabilita de interagir e explorar o ambiente ao invés de nos auxiliar nesse processo. Mas por mais contraintuitivo que isso possa ser, essa barganha de tempo de vida é muito vantajosa para nós, porque hoje nós sabemos que dormir menos que 7 horas por noite deteriora sua saúde em diversos aspectos, com aumento de peso, doenças cardíacas, demências, transtornos psicológicos, envelhecimento precoce e até mesmo risco aumentado de morte. Afinal, o sono está relacionado com todos os processos essenciais do seu corpo: regeneração, desintoxicação, desinflamação e regulação de neurotransmissores e de hormônios. Além disso, o sono é extremamente importante tanto para sua produtividade quanto para o seu humor. Em uma das melhores revisões da literatura que eu já li, do Adam Krause e dos seus colaboradores publicados pela Nature, eles analisam o impacto da privação de sono em 4 domínios específicos: foco, impulsividade, sociabilidade e aprendizado. No foco, eles vão analisar o funcionamento de 2 áreas específicas: a rede de modo padrão, relacionado ao seu descanso, e a rede frontoparietal, relacionado ao seu processo atencional. E eles vão perceber que num cérebro descansado, essas 2 redes funcionam como interruptores. Ou seja, quando você tem que fazer uma atividade, a rede frontoparietal é ativada e a rede de modo padrão é desativada. E ao final da tarefa, o inverso ocorre para que você possa descansar. Mas no cérebro privado de sono era outra história. Ao invés de intercalar, essas redes ficavam ativando e desativando rapidamente durante a tarefa sem qualquer critério, o que causava lapsos atencionais. Isso, traduzindo para a vida real, é a página do livro que você leu e vai precisar reler, da aula em que você teve um apagão e não escutou o que seu professor disse, e aquela questão em que você leu o enunciado e precisou reler porque não compreendeu o que a pergunta contemplava. Agora, se você acha que perder o foco é ruim, espere até ver o que vai acontecer com seu autocontrole. Diversos estudos analisados mostraram que quando não dormimos corretamente, tendemos a ter maior dificuldade de controlar nossos impulsos, a selecionar alimentos mais calóricos, a fazer apostas monetárias mais arriscadas e temos maior dificuldade de manejar e processar raiva e frustração. Isso acontece porque a privação de sono vai comprometer tanto os sistemas relacionados à dopamina, o neurotransmissor da motivação, quanto o acoplamento entre o córtex pré-frontal e a amígdala, que são áreas responsáveis pelo processamento emocional, tornando um grande desafio para você ter comportamentos mais adaptativos e a se comprometer com bons hábitos. É como se o freio do seu cérebro para comportamentos desadaptativos parasse de funcionar corretamente. E os efeitos não param em você, eles também afetam o seu comportamento com as outras pessoas, logo as suas interações sociais. Porque pessoas privadas de sono apresentam um padrão com menor empatia, tendo maior dificuldade de fazer a leitura das expressões faciais e dos estados afetivos, o que dificulta suas interações com outras pessoas. Mas talvez o impacto mais preocupante seja no seu aprendizado, em que existe um grande comprometimento na memória dependente do hipocampo e na neuroplasticidade, 2 características essenciais para o aprendizado de novas informações. Ou seja, indivíduos que não dormem bem vão ter maior dificuldade tanto de aprender quanto de recuperar essas informações. E se o risco de adoecer, não ter foco, ser impulsivo, ser ranzinza, não aprender as coisas corretamente e, claro, ser um forte candidato para receber um delicioso beijo da morte te convenceu a prestar mais atenção no seu sono, eis os 8 passos que você precisa seguir para finalmente dormir corretamente. O primeiro deles é definir quantas horas você irá dormir por dia. A ciência aponta para uma variação de 7 a 9 horas. E aqui não tem muito segredo, você vai ter que testar as variações e observar o seu humor e produtividade. Cada pessoa vai funcionar melhor de uma forma. O segundo passo é criar um ritmo diário, ou seja, escolher um horário
horário fixo tanto para você dormir quanto para você acordar. Essa constância irá te ajudar a ajustar o seu Sleep Drive, que é um sistema de pressão ao sono que funciona à base da adenosina. Essa substância química se acumula no seu cérebro ao longo do dia e tem a função de gerar cansaço. Quando você dorme, esse sistema se reinicia. Então, quando você estabelece horários fixos, você regula e controla esse mecanismo, ficando cansado sempre no horário adequado. O terceiro passo é se expor à luz solar. Junto do Sleep Drive existe um outro mecanismo chamado sistema circadiano, controlado por um grande relógio biológico chamado núcleo supraquiasmático, uma área do seu cérebro que recebe e envia sinais químicos para todo o seu corpo durante o dia, definindo assim os seus picos de vigilância e cansaço. Dessa forma, sempre ao acordar, abra suas janelas para que os neurônios presentes nas suas retinas consigam captar a informação temporal da luz matinal. Isso irá aumentar a liberação de cortisol no seu corpo, te deixando mais alerta e pronto para fazer as atividades do seu dia. E ao final da tarde, refaça esse mesmo processo, para que de forma oposta haja o aumento da melatonina, que é o hormônio indutor do seu sono, para que você consiga dormir adequadamente mais à noite. O quarto passo é fixar os horários das atividades mais importantes do seu dia. As 3 principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, estudos, atividade física e trabalho. Isso fará com que seu relógio biológico seja alimentado por informações metabólicas típicas de cada uma dessas atividades, sinalizando para o seu cérebro mais ou menos os horários em que elas ocorrem. E não, infelizmente a atividade física não é opcional nesse caso. Se você quer ter uma boa noite de sono, você precisa ter algum exercício na sua rotina. E se você não tem o costume de fazer uma academia ou de praticar algum esporte, comece fazendo uma simples caminhada de 15 minutos. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem e muito mais disposto ao longo dos dias. O quinto passo é o controle da cafeína. A cafeína é uma substância antagonista da adenosina, ou seja, ela bloqueia a pressão ao sono, te deixando mais alerta. E isso não é efetivamente um problema até as 3 da tarde, porque matematicamente seu corpo vai ter tempo de metabolizar e expulsar essa substância até que ela prejudique de fato o seu sono. Porém, depois desse horário, é muito provável que ela vai te deixar mais alerta do que você deveria na parte da noite. Então evite beber essas bebidas cafeinadas depois desse horário. O sexto passo é o controle da luz artificial. Luzes de LED, brancas e intensas podem atrasar o processo de liberação da melatonina. Então prefiro utilizar luzes baixas e quentes, não diretas, ou seja, aquela luz que fica no teto da sua casa, sempre deixe ela apagada. Além disso, evite usar o seu celular na última hora antes de dormir, pois a luz azul causa esse mesmo efeito na melatonina. Mas se você encontrar muita resistência em deixar o seu telefone de lado, pelo menos utilize protetores oculares de luz azul e diminua o brilho da sua tela para o mínimo possível. O sétimo passo é a fase de transição para o seu sono, ou seja, pequenos rituais que você vai realizar que vão ser relaxantes e vão sinalizar que está chegando a hora de dormir, como tarefas domésticas mais simples, ler um livro, assistir um filme mais tranquilo, coisas desse gênero que não te deixarão mais agitado. E por último, o oitavo passo tem o melhor setting de sono possível. Bloqueie luzes que possam infiltrar no seu quarto durante a noite para que ele esteja 100% escuro e, claro, mantenha-o fresco, arejado e o mais silencioso possível. Bom, acho que todas as informações necessárias para você montar uma boa rotina de sono foram contempladas nesse vídeo, mas uma informação adicional que eu acredito ser bem pertinente é que todo esse ciclo do sono vai variar de cada pessoa por causa de uma característica genética que nós temos chamada cronotipo, que nos divide 3 grupos específicos em horários em que vamos estar cognitivamente e fisicamente mais ativos ou menos ativos. E com base nessas características fixas, você pode reorganizar sua rotina dentro das possibilidades para ser mais produtivo e definir com mais precisão o melhor horário para você dormir e para você acordar. Bom, queridos, muito obrigado para quem ficou comigo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreve, ativa o sininho e, claro, deixe seu comentário se você acha pertinente adicionar mais alguma coisa. Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho ou até mesmo me acompanhar um pouco mais de perto, os links estão na descrição. Um grande abraço e até logo!